Você já deixou seu celular desligado durante a madrugada, só para evitar ligações estranhas, notificações indesejadas? Mas se uma noite, mesmo com tudo silencioso, o telefone tocasse? Agora, imagine ser exatamente 3 da manhã, sem razão, sem número identificado, apenas a tela iluminando o quarto escuro, e do outro lado uma voz que você jura que já ouviu, mas que não deveria estar mais aqui. A história de hoje não começa com gritos, nem sangue, mas com um ruído e um sussurro que, uma vez ouvido, nunca mais sai da cabeça. Respire fundo e desligue as luzes, porque a chamada vai começar. Lucas nunca teve medo da noite. Para ele, ficar acordado até tarde era rotina. Ouvido nos fones, série rolando e celular ao lado, sempre no modo silencioso. Morava sozinho desde que passou para a universidade. Um quarto pequeno, paredes frias, janela dando para a rua escura. O prédio era velho, elevador estalando de madrugada, portão que rangia quando o vento passava. Numa noite de quinta-feira gelada, ele já estava se preparando para dormir. Apagou as luzes. A única claridade vinha do carregador piscando ao lado da cama. De repente, o celular vibrou. 2 vibrações rápidas e depois o toque, seco, inesperado. Não era horário de ninguém ligar. Lucas olhou o visor, número desconhecido. Pensou em ignorar, mas a insistência era estranha. A cada toque parecia que o ar ficava mais pesado. O silêncio do prédio agora não era calmo, era inquietante. O cheiro metálico do fio da tomada, a luz azulada do visor. Do lado de fora, só o breu. E dentro do peito, aquela velha sensação de que não estava tão sozinho assim. A mão tremia, mesmo sem acreditar no motivo. Tocou para atender, vacilando. Só para ouvir nada. Por alguns segundos, só estática. Lucas tentou falar, alô? A resposta foi um sussurro, rouco, como a voz de quem acabou de despertar depois de muito tempo adormecido. Ele não entendeu a primeira palavra. Somente uma frase repetida, baixa, quase como uma canção esquecida no fundo da cabeça. Me ouve, me responde. O chamado terminou, silêncio de novo, e o relógio marcava as 3 horas. Lucas ficou parado olhando para o teto, coração acelerado. Tentou racionalizar, deveria ser trote ou engano, mas aquela voz não parecia humana. Ela vinha misturada com um eco, como se atravessasse uma parede. Ele decidiu checar se era algum amigo brincando, mas ninguém admitiu nada. Minutos depois, o sono não vinha. O quarto parecia mais frio. No telefone, o registro da chamada permanecia, sem número. Lucas deu um zoom na tela e viu um detalhe que arrepiou. O campo localização exibia próximo. Era impossível. Ninguém deveria saber seu endereço e ainda menos aquela hora. Fechou os olhos tentando ignorar. Só que assim que começava a cochilar, sentia como se tivesse alguém no corredor do seu apartamento. Ouvia passos suaves, arrastando como se alguém estivesse de meias, quase sem peso. E abaixo de todos os ruídos, o eco da voz no telefone. Me ouve, me responde. Um ruído baixinho, como unhas no vidro, começou na janela. Lucas congelou. As luzes da rua estavam apagadas. Da rua ninguém conseguiria subir. Mas o barulho estava ali, insistente, do outro lado da parede fina. Em meio ao silêncio da madrugada, toda a sombra parecia mais escura. E o cheiro de mofo do prédio agora parecia mais forte, quase podre. Nas noites seguintes, Lucas tentou seguir a vida. Mas todo dia, às 3 da manhã, o telefone tocava. Sempre igual. Número oculto, chamada curta, o mesmo sussurro. No começo ignorava, mas a sensação só piorava. Começou a sentir que alguém observava. O som dos passos do corredor voltava, sempre no mesmo horário. Um dia jurou ver uma sombra entre as frestas da porta. Pequena, encurvada, imóveis, só esperando. Tentou ligar para amigos, contar, ninguém acreditou. Disseram que era estresse ou paranoia. Mas na noite seguinte a voz mudou. Ficou mais forte, mais clara, quase familiar. Ele ouviu o próprio nome sendo sussurrado. Lucas, abre. O frio aumentou tanto que sua respiração fez vapor no ar do quarto. Os objetos começaram a sumir de lugar, carregador, chave, carteira. Tudo se movendo sozinho, mesmo quando trancava a porta do quarto. Descobriu outra coisa. A cada noite, após a ligação, o relógio digital dele parava por alguns minutos, sempre às 3 horas. E
quando voltava uma notificação nova, uma mensagem de áudio, sempre deturpada, sempre com aquela voz: me ouve, me responde. Lucas já não sabia se estava dormindo, acordado, ou se alguém realmente o vigiava. O cheiro de morte invadiu o quarto, e com cada toque do telefone, a linha entre realidade e pesadelo parecia cada vez mais fina. Na quinta noite, Lucas decidiu enfrentar. Deixou o celular ao lado, olhos grudados no visor. O relógio marcava 2:58 horas. O prédio inteiro parecia em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse parado só para ouvir o que iria acontecer. A luz do corredor apagou. O frio escorreu pelas frestas da porta. Exatamente às 3h, o telefone tocou. Dessa vez, ele não hesitou. Atendeu. No exato segundo em que colocou o aparelho contra a orelha, o tempo pareceu parar. Não havia mais som, nem luz. O ar ficou denso, quase sufocante. Então, do outro lado, a voz não sussurrou. Ela gritou. Um grito que atravessou o tímpano e explodiu na mente de Lucas. Você me ouve? Você me responde? Imediatamente, as luzes do quarto piscaram. A janela estalou. A porta se abriu sozinha. Olhos fixos, Lucas viu algo atravessar a soleira. Não era gente, não era sombra. Era uma figura retorcida, de ossos estalando, pele pálida e mãos compridas. Com o mesmo rosto de Lucas, os mesmos olhos, mas vazios de vida. Ela se arrastava, a voz misturada do telefone, e os lábios se moviam em silêncio. Me responde. Lucas tentou gritar, mas ficou mudo. O eco do grito continuou na cabeça dele, misturado ao cheiro de podridão, a dor na garganta, ao terror absoluto. A figura tocou seu ombro, o telefone caiu, e o mundo escureceu. Quando Lucas abriu os olhos, não sabia quanto tempo se passara. O sol da manhã batia fraco no vidro embaçado. O celular estava no chão, tela rachada. Tudo parecia intacto, porta fechada, ninguém ao redor. Mas Lucas não se sentia mais ele mesmo. O corpo estava pesado, gelado, como se estivesse acordando de um sono sem sonho. Na cabeça só um zumbido e um vazio. O relógio marcava 3h. Não importava a hora do dia, para ele o tempo havia parado ali. Tentou usar o telefone, mas tudo travava. Somente uma mensagem nova em áudio, o próprio nome repetido várias vezes por uma voz distorcida, igual à sua. Lucas caminhou pelo corredor do prédio. As luzes não acendiam mais. Cada passo mais desconhecido. O cheiro de morte permanecia grudado na roupa, no cabelo, na pele. As pessoas não o reconheciam mais, nem olhavam para ele. Quando tentou falar, a voz não saiu. O eco era o mesmo do telefone, um sussurro sem fim. Agora, toda madrugada às 3, uma nova ligação parte do seu telefone. Para números aleatórios, sempre ninguém atende. E se algum dia você receber essa ligação, tome cuidado ao responder. Nunca atenda chamadas desconhecidas às 3 da manhã, porque pode ser só um trote, ou talvez uma voz perdida procurando alguém para ouvir de verdade. E se você ouvir seu nome do outro lado, não responda, nunca responda, porque o que escapa pela linha nem sempre está do outro lado, às vezes já está do seu.